Oi, oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, pois eu estou muito bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiane, sou a criadora do canal Carloma Crochê, tá? E hoje eu vim apresentar para vocês um joguinho que eu vou estar fazendo por aqui pela primeira vez, tá? E eu queria muito, né, tá produzindo esse modelinho já faz um tempo, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de comprar essas cores assim, juntas pra fazer. Por quê? Eu comecei, né, a fazer crochê, já tem 1 ano e pouquinho, e aí eu sempre dei, né, mais... na verdade, assim, como eu não comecei agora, eu não tinha aquele dinheiro grande para estar investindo em barbantes. Então, eu sempre optei, né, por comprar cores, né, e que na minha cabeça fazia sentido naquele momento comprar, eram cores mais, por exemplo, mais nos tons de marrom, né, um azul, um degradê de azul, um degradê de verde, um degradê de rosa, né? Os tons terrosos. Então, eu sempre dei muita. Sempre tive essa consciência de como eu não tenho dinheiro para comprar muito barbante, eu vou focar primeiramente nas cores que fazem sentido, né, para mim, né? Por ver muitas meninas, né, no YouTube, ou por realmente já saber, né, como dona de casa, as cores que normalmente, por exemplo, quem tem criança não gosta, que tons muito claros. Então, eu tinha sempre essa visão, tá? Para fazer as minhas compras. Mas, aí eu deixei, né, por um tempo, quando eu vi, eu nunca tinha feito essa compra para fazer esse modelinho, mas sempre quis fazer esse modelinho, tá? E aí, o que acontece? Nessa compra, né, que eu fiz, a última compra que eu fiz da Crochética, eu não iria comprar novamente, tá? Meu foco ainda continuava sendo cores neutras, cores que eu sabia que as minhas clientes iam gostar, né? Que eu tinha certeza, na verdade, que elas iam gostar. Mas, chegando lá na Crochética, né? Eu tive uma alegria de chegar lá e eles estavam fazendo um saldão, né? Naquele dia. E eles estavam vendendo os cones, né? De 1 quilo por R$ 20. E os de 600, se eu não me engano, era 13 e pouquinho, não me lembro. Acho que era 13 e pouquinho, não vou lembrar, tá? E aí, eu consegui comprar os barbantes que eu tinha já na minha mente e falei, bom, chegou a hora, chegou a minha oportunidade de comprar essas cores para fazer o tão sonhado modelo melancia. Vai ter gente falando que, nossa, esse modelo aqui é de 2 anos atrás, né? Mas eu sempre tive essa vontade de fazer esse modelinho. Desde a época que eu comecei a assistir vídeos no YouTube de crochê, foi sempre uma vontade minha, tá? Fazer. Tem gente que fala que não consegue vender, tem outras pessoas que falam que já conseguem, né? Mas essa daqui realmente é uma vontade minha. Se caso não vender, eu fico pra mim, não tem problema nenhum. Mas o intuito desse jogo aqui é pra venda, tá bom? E aí, vou vir aqui apresentar pra vocês as cores que vão ser utilizadas. Já deixei tudo aqui, ó, na ordem que vão ser utilizadas, tá? Eu vou estar utilizando o vermelho, tá? Comprei também esse daqui, que no barbante, né, da Crochê de Melancia.
Aí eu comprei esses aqui porque vão ser os que eu vou estar utilizando apenas uma carreira, tá? Branco. Esse daqui é o verde limão. E aqui tá parecendo um verde jade, mas não é não, tá, gente? É o verde bandeira, tá bom? Vão ser essas cores que vão ser utilizadas para essa produção. Vou continuar aqui com o segmento, né, da última comprinha que eu fiz, que vão ser para passadeiras, né? O intuito maior dessa última compra foi para fazer passadeiras, né? Jogo de cozinha, né, no caso, com passadeira e 2 tapetes, né? E aí, vou continuar aqui nessa pegada de jogo de cozinha. Eu tô tão acostumada a fazer jogo de banheiro que o jogo de banheiro não sai da minha boca. Mas é jogo de cozinha, tá? Que eu vou fazer com uma passadeira e 2 tapetes, tá? Eu ia falar mais alguma coisa, mas acabei esquecendo. Ah, sim, o modelo. Fiquei olhando aqui vários modelinhos, sabe? Na minha cabeça. Mas olhei um mais lindo que o outro. Mas, que eu decidi. Vou optar pelo que eu já sei, né? Queria muito fazer um modelinho novo? Queria muito fazer um modelinho novo, mas eu quero finalizar já esse jogo, porque eu quero colocar na minha pronta entrega, né? Eu não sei nem quando esse vidinho vai sair, talvez quando esse vídeo sair, ela já vai estar até pronta, tá? Não vou mentir pra vocês, porque eu já tô com uns vidinhos já, graças a Deus, eu consegui deixar os meus vídeos programados já para 2 semanas, né? Então, eu já tenho 2 semanas do dia que eu tô. Eu vou até falar o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Hoje que eu estou gravando é dia 31 de março, tá? Então, eu já tenho 2 semanas já de vídeos já, né, pro canal, né? Eu nem ia gravar hoje, mas eu vou até aqui mostrar pra vocês rapidinho. Eu tô assistindo. Ah, não vou mostrar não, porque tá uma baguncinha ali, não quero que vocês vejam. Eu tava aqui finalizando um jogo de passadeira, né? E aí eu pensei assim, ah, vou finalizar esse jogo, o que eu vou fazer? Tá uma chuvinha? Eu falei, vou até mostrar ali um spoilerzinho ali do jogo que eu acabei de finalizar. Falei assim, tá uma chuvinha, o que que eu vou fazer? Já não tem ninguém em casa, né? Eu tô sozinha, as crianças foram pra escola, meu filho mais velho foi pro curso. E aí eu falei assim, não, vou tirar uma sonequinha agora, né? Tá chovendo. Aí eu comecei a assistir o YouTube. E eu tô assistindo o vídeo da Jennifer Arts Crochê, tá? É uma menina nova, tô seguindo ela há pouco tempo, né? E aí ela tava falando sobre a pronta entrega agora pros Dia das Mães, em maio, né? E aí ela começou a falar sobre, ai, a gente tá nesse mês agora, né? Finalzinho de março para abril é a época que a gente tem que trabalhar bastante para ter bastante pronta entrega, porque o mês de maio, se Deus quiser, vai ser um mês bom, né? Porque vai ter agora o mês do Dia das Mães, né? Então, vamos focar na venda, né? Vamos focar em produção. Quando chegar lá no finalzinho de maio, de abril, a gente ter peças, né, para ofertar para as nossas clientes. E aí eu decidi, aí na hora mesmo eu já tava quase deitada, falei assim, não, não vou deitar não, bora produzir. Então ela me deu essa dica agora no vídeo, né? Então eu peguei pra mim, né? Foi como se ela estivesse falando comigo sobre esse assunto, né? Que eu ia deitar e ia descansar, mas não, vamos produzir. Aí eu decidi agora então pegar e gravar pra vocês, tá? Vou aqui começar minha produção. Tava falando do modelo, né? Acabei esquecendo. Mudei o assunto. Tava falando que eu vou fazer uma produção que eu já trabalho, né? Que vai ser mais fácil. E por que que eu emendei nesse assunto? Por quê? Porque como eu quero fazer uma pronta entrega agora, né, pro mês Dia das Mães, então eu vou pegar um modelinho fácil, que eu sei que eu sei fazer rapidinho, sem olhar videoaula, sem nada, né, eu faço aqui já de cabeça. Então, vai ser o modelinho Anne, né? Quem assiste os vídeos por aqui sabe que eu amo esse modelo, e pra mim ele é super rapidinho de fazer. Mas esse modelinho Anne eu vou fazer com o bico do Anne mesmo, tá? Eu tava mudando o bico pro bico morena, mas dessa vez eu quero fazer no modelo do bico Anne, porque o Dia das Mães, ele merece, né? É um bico mais trabalhadinho, né? Então, o bico Anne, ele é meio que...
Ele tem uma pegadinha, né, do bico russo, um pouquinho, né, mas tem. Então, eu quero fazer um jogo, né, que eu sempre quis, né, mas com um modelinho também que é fácil pra mim fazer. Então, vou começar minha produção aqui, que eu já falei bastante, e aí eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui novamente para atualizar vocês, tá? Já terminei as minhas bases aqui, ó, no vermelho, tá bom? E aí, me sobrou esse tanto aqui, tá? Já até coloquei aqui no plástico, porque é melhor pra gente estar guardando, né? Como eu não tô com pensamento de estar utilizando nesse momento, então eu já coloquei aqui no plástico filme, tá? Esse plástico filme não é aquele que a gente utiliza em cozinha, sabe? Ele é aquele mais grossinho que provavelmente deve ser o mesmo plástico que eles utilizam nas fábricas, tá? Eu tenho aqui um rolo, mas eu tenho esse rolo aqui, que meu marido, ele tem um caminhão, né? E ele trabalha com transporte, né? De alimento para mercado. E eles sempre dão para ele, né? Um desse para deixar no caminhão, né? Principalmente quando tá assim, ó. Porque assim, esse daqui já tá, bem dizendo, no final, para eles, né? Mas para mim, que trabalha com o barbante, para colocar no barbante, para mim tem bastante, né? Então, eles sempre, quando tá assim no finalzinho, eles dão pros motoristas para deixar já no caminhão. Se por um acaso acontecer algum imprevisto dentro lá nas caixas, né? Se rasgar, se por exemplo, num percurso a carga tombar, eles têm já um plástico lá para conseguir colocar novamente, né? E aí, como meu marido tem outro lá no caminhão dele já, e aí ele me deixou esse daqui pra me poder. Ai, tá. Voltou. Pra me estar colocando nos meus barbantes, né? Mas eu recomendo bastante, tá? Quem tem, né, a possibilidade de comprar um desse aqui, principalmente para as meninas que trabalham, né, com bastante cones, né? Que tem bastante cones, né? Tem aquelas encomendas, principalmente encomendas, né? Que tem que trabalhar com cones fechados. Se tiver a oportunidade de comprar um desse aqui, que é mais grossinho, eu recomendo, porque é muito bom pra gente estar guardando nossos barbantes, tá? E agora, como agora eu tenho esse rolão, né? Eu tô sempre, assim que eu finalizo os meus, né? Eu coloco. E como ele é grosso, ele não é aquele tipo que rasga fácil, tá? Então a gente consegue tirar e se quiser, né, guardar depois para colocar novamente, a gente consegue, tá? Ele não destrói fácil assim, não. E aí, já utilizei, ó, me sobrou esse tantinho aqui, tá? Como é à noite, vocês estão vendo, eu tô crochetando na minha cama novamente, né? Como agora, essa época já tá mais ameno do calor, eu tô conseguindo voltar a crochetar aqui no meu quarto, né? Então, vocês vão ver bastante lençóis por aqui nessas gravações, porque antes eu não tava conseguindo gravar aqui em cima, eu só tava conseguindo ficar lá na minha sala, que lá embaixo da minha casa é mais fresco. Aqui em cima, no meu quarto, por conta que a minha casa é de laje, né? Ela é super quente. E aí agora, como tá mais ameno, né? O calor, eu tô conseguindo vir pra cá, tá? Então me sobrou esse tanto e agora eu vou fazer a parte, né, da outra corzinha, que é essa daqui, ó. Vou estar utilizando, né, da crochete, essa cor é a melancia mesmo, né, mas tem algumas marcas, ai, não sei porque tá desfocando. Algumas marcas, né, é o goiaba, mas aqui na crochete é melancia mesmo, tá? Vou colocar aqui 3 carreirinhas, tá? No vídeo, se eu não me engano, eu vi um vídeo da Dani Santos, tá? Ela fazendo a passadeira. No vídeo dela, ela coloca apenas 2 carreirinhas no melancia. Mas como eu vou mudar um pouquinho a quantidade, na verdade assim, a quantidade eu vou fazer a mesma que ela fez no vídeo.
mas a distribuição de cores, ela colocou apenas duas do melancia e foi colocando as outras cores, né? Mas eu não vou conseguir explicar isso agora, nesse momento, para vocês, porque eu preciso finalizar tudo para conseguir uma forma de falar que vocês entendam o que eu mudei, tá? Então, eu vou fazer essa explicação somente mesmo no final do vídeo. No final do vídeo, eu conto para vocês o porquê eu fiz essa alteraçãozinha na quantidade das carreiras das cores a partir de agora, tá? Eu vou fazer somente agora, né? Essa mudança, porque até aqui é a mesma quantidade que ela utiliza, tá? Ela faz essa basezinha no vermelho e sobe mais 5 carreiras no vermelho também. Mas agora eu vou aqui começar a minha produção e aí eu retorno com vocês quando eu estiver finalizando essa parte aqui da cor melancia, tá bom? Pessoal, vim atualizar aqui vocês, tá? O nosso tapete melancia já tá aqui, ó, tomando forma de melancia. Tá ficando a coisa mais linda desse mundo, tá? Aqui tá parecendo um rosinha, né? Mas é o melancia, tá? Não é rosa, não. É melancia mesmo. E aí, sobrou esse tantão aqui, ó, tá vendo? Sobrou bastante. Porque aqui, né, a gente só coloca 3 carreirinhas, tá? No vídeo que eu vi da Dani, pelo menos não é um passo a passo, tá? É um vídeo que ela mostra ela fazendo esse jogo aqui com a passadeira, tá? Ela utiliza apenas duas carreiras. Mas no final do vídeo vocês vão entender e aí eu explico por que eu alterei aqui, tá bom? E agora, o que vai acontecer aqui? Agora chegou a parte de entrar o branco, tá? Como o branco é uma cor que eu utilizo muito pouco aqui, acho que quase nada, eu acho que eu só utilizei branco aqui em produções que eu fiz de centro de mesa e os trilhos de mesa de folha, né? Folhagem, folhagem, não lembro. Mas foram nos trilhos de mesas e centro de mesa, tá? Em tapete, eu acho que eu utilizei, utilizei sim branco, mas numa produção que eu fiz daqueles tapetinhos de coração no ponto pipoca, que o bico de acabamento era no branco, tá? Fiz assim, né, porque era a videoaula trazia o branco para dar aquele contraste, sabe, da cor. Mas hoje em dia eu já não vou utilizar o branco se eu tivesse que fazer essa produção, tá? Eu utilizaria outra cor. O branco não acho que não utilizaria para tapetes, né? Mas só se fosse uma coisa bem, assim, um detalhe, uma carreira, uma coisa bem pouca mesmo, pouquíssima. Mas o tapete melancia ele pede, né? E como é uma carreirinha só, eu comprei o de 600 que vai dar e vai me sobrar, né? Então, agora eu vou começar aqui, né? Essa troca de cor que vai ser, né? No branco, tá bom? Pessoal, finalizei aqui, ó. Coloquei o branco, tá? Em todos eles, né? O branco a gente utiliza bem pouquinho, ó. Sobrou um tantão, né? E agora a gente vai vir com a outra carreirinha também, que eu vou estar utilizando apenas uma carreirinha, tá? Deixa eu focar aqui, peraí. Vou estar utilizando o verde limão, tá? Agora a próxima carreirinha aqui vai ser carreirinha fechada, tá bom? Vai ser nesse verde aqui. Uma coisa que eu esqueci e só lembrei agora, o que eu fiz? Eu não pesei as etapas, né? Então eu não sei, não vou saber dizer para vocês quanto é a quantidade que eu utilizo de cada fio. Mas pelo que me sobrou aqui, né? Eu vou fazer mais ou menos a contagem depois no final do tanto que me sobrou aqui nos cones, né? Porque eu só utilizei para isso, né? Então eu vou ter mais ou menos uma noção, né? Da quantidade. Mas isso eu vou fazer só no final, tá? E aí quando tiver pronto eu passo pra vocês, tá bom? Então deixa eu ir lá
e daqui a pouco eu volto novamente. Pessoal, finalizei aqui, tá? Já passei o verde, né? E aí, me sobrou esse tanto aqui, ó, bem pouquinho. É o que eu ia conversar com vocês sobre o que eu mudei aqui, tá? Aqui, nesse tapete, a Dani faz dois aqui, no melancia. Esse daqui seria o branco e esse é o branco, seria o verde. A carreira fechada, ela já faz como bico, tá? E aí, essa carreira fechada, ela já faria com o verde mais escuro. Mas eu decidi, tá? Fazer somente agora, a partir daqui, com as correntinhas. Vou fazer as correntinhas com o verde. Vou começar no verde com as correntinhas aqui. E aí eu volto mostrando pra vocês como vai ficar. Pronto, pessoal, voltei aqui já com o nosso jogo finalizado, tá bom? Já terminei aqui as nossas 3 peças, tá? E agora eu vou vir aqui, né, para aquela parte, né, que a gente faz o peso, né, as medidas e também abrir aqui a peça para vocês olharem como ela ficou, tá bom? Vou colocar meu caderno aqui, vou começar a pesar. Um tapete, 349. O outro tapete, 347. E essa é a passadeira. A passadeira ficou com... A minha balança já começou a querer parar. 630. Vamos ver o total? Deixa eu ver se eu consigo equilibrar aqui. Ó, 1,316 kg. Eu já pesei aqui, então eu vou tirar minha balança e vou começar aqui a abrir as peças, tá? Vou começar com o tapete, tá? Eu ainda não tirei, tá, as sobrinhas de barbante, né? Não arrematei a peça ainda, mas aí eu vou arrematar depois. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, pra vocês conseguirem visualizar bem, tá? Esse bico é bem bonito, né? Eu já fazia um tempinho que eu não fazia, né? Que eu tava trabalhando muito com aquele bico morena. Mas esse bico aqui também é um bico bem bonito, viu? Por mais que ele tenha bastante picô, né? Eu gosto bastante desse bico. Ele faz a peça crescer bastante. Vamos ver quanto ficou. Ó, ficou com 70 centímetros de comprimento por 51 de largura, tá? Vou falar aqui pra vocês quantas carreiras utilizei, tá? Ó, fiz aqui, né, a nossa base, né, no vermelho. Aí, aqui, ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 no vermelho, 5, 3 no melancia, tá? De 8, 9. Então, foram 9... Não, calma aí. 5 no vermelho, 3 no melancia e 1 no branco, tá? E aí, eu fiz uma carreira fechada no verde-limão e aí comecei o bico, tá? Então, foram no total 10 carreiras, tá? Desse motivo aqui, né?
dos quadradinhos, né? Dois pontos altos separados por uma correntinha, tá? Foram 10. O nosso ponto, né? Nossa carreira de pontos fechados no verde limão. E aí, o bico, tá? E ficou essa lindeza aqui. Eu sempre tive vontade de fazer essa peça, né? Nessa distribuição de cores, né? Mas eu nunca tive a oportunidade, né? E aí, dessa vez, eu fiz a compra dos barbantes pensando nessa produção aqui. Agora, vamos abrir aqui a nossa passadeira. Quero ver se eu consigo abrir. Eu vou abrir aqui e aí eu vou ajeitar, porque eu quero que vocês consigam ver, tentar, né? Ver ela por inteira, né? Eu sei que aqui o espaço ele é meio complicadinho, né? Mas eu vou tentar arrumar aqui a câmera para vocês conseguirem visualizar bem legal. Pessoal, esse é o máximo que eu consigo, tá? Não consigo mostrar mais, mas eu acredito que tá mostrando bastante, né? A peça. Agora, vamos lá, né? Pra medir. Eu gosto muito desse bico, porque como ele tem essa aparência de deixar a peça maior, né? A gente não precisa estar utilizando tantas carreiras aqui dentro, né? Porque com o bico, ele já dá essa aparência pro tapete, né? Então, gosto bastante desse bico. Ó, a minha passadeira ficou com 1,19 m, tá? De comprimento por 50 centímetros de largura. Não sei se acontece muito isso aí com vocês, mas eu reparei que quando a gente faz passadeira, a largura ela sempre fica menor que o tapete. O porquê, não sei explicar, mas eu sei que fica. Né? E assim ficou a nossa passadeira, tá bom? Vou abrir aqui os tapetinhos para finalizar esse vídeo com vocês. Tá? Então, a nossa produção foi essa, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu simplesmente amei fazer. Já tinha um tempo que eu queria produzir, né? Esse tipo de trabalho aqui. Só tava faltando essa oportunidade de conseguir comprar os barbantes, que eu tinha algumas, como se diz, prioridades, né? Antes de fazer essa produção. Então, eu sempre coloco muito na balança, né? O que vai agregar mais ao ateliê, né? Primeiramente, já que eu não consigo ter um estoque grande de barbante para estar fazendo N opções, então eu sempre priorizo muito as cores que eu compro, né? E graças a Deus eu tive essa oportunidade de comprar as cores, né? Que eu queria fazer essa produção de melancia. E eu acho que essa produção de melancia, ela combina muito com esse tipo de jogo, né? O jogo de cozinha, que melancia, cozinha tem tudo a ver, né? Então, a minha proposta mesmo para fazer esse jogo aqui nessa distribuição de cores, por enquanto, tá? Na minha pronta entrega, é apenas para jogos de banheiro. Desculpa, banheiro não, banheiro é outra coisa. Jogos de cozinha, né? Com passadeira e também parzinho de tapete, né? Que parzinho de tapete tem bastante gente que gosta também, né? De colocar lá na cozinha. Então, a proposta aqui para mim, trabalhar com esse tipo de combinação de cores é para cozinha. Se por um acaso tiver alguma, né, alguma encomenda, né, que a pessoa queira ou jogo de banheiro ou só a passadeira para colocar no quarto, né, aí é a gosto do cliente, mas assim, para pronta entrega, primeira opção será esse jogo de cozinha, tá bom? E aí, por quanto eu vou vender esse jogo aqui? Os meus jogos de cozinhas, normalmente, eu estou oferecendo a R$150, tá? E vai permanecer nesse valor, R$150 também, o jogo de banheiro
no padrãozinho melancia, tá? Eu sei que tem bastante troca de cores, mas é um valorzinho que eu já coloco, né, certinho, né, na ponta do lápis, tudo que eu gastei, o que vai ser, né, lucro, a minha mão de obra, então tá tudo dentro desse valorzinho, tá? Aí eu vou deixar aqui pra minha pronta entrega, então se você que tá assistindo esse vídeo tiver interesse, tá, de tá levando esse joguinho aqui por R$ 150, eu faço também envio para todo o Brasil, tá bom? No aplicativo, né? Tem o aplicativo pros envios, né? Que os preços são mais em conta. Então, dá para fazer, né? Esse precinho legal de 150, mais um pouquinho do frete que como é uma peça que é 1 quilo e pouquinho, né? Acredito eu que o frete não seja tão caro, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção. Se vocês quiserem aí, ó, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Se vocês também gostaram, se vocês gostam dessa opção, se vocês gostam de ter essa opção também aí no ateliê de vocês, tá? Se esse jogo, ele é bem pedido aí, né, na região de vocês ou não, né? Então, deixa tudo aí nos comentários que eu sempre tô lendo por aqui, tá bom? Então, muito obrigada, fica todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!